Eu sou Paula, atualmente eu estou, né, como diretora de Recursos Humanos, Comunicação e Marketing do grupo Travelex Confidence, e estou passando justamente por esse momento. Eu vou compartilhar com vocês como é que a gente usou, né, fez do limão a limonada, e aprendeu várias coisas que agora vão virar, digamos, o normal, né, não é nem o novo normal, já virou normal, na forma como a gente está trabalhando a questão de engajamento, mas tudo começou com a questão da pandemia. Então, eu vou projetar aqui para vocês, e a gente começa a falar um pouquinho sobre o que foi o nosso case, como é que a gente fez isso. Vocês já estão vendo a minha tela? Pergunta mais feita durante a pandemia, eu espero que sim. Então, vamos lá, né? Na verdade, a gente chamou esse projeto, essa iniciativa de TaxForce Primeiro 300, muito inspirados, né, naquele filme 300, lá de Esparta. No meio de uma pandemia, que você tem que ter alguma estratégia de resistência, de sobrevivência, de como é que você vai funcionar, a gente resolveu, a gente tinha uma situação real, com todas as pessoas que a gente tem hoje na ponta, né, que são na área do varejo, um pouco do que a gente atua, vou explicar um pouquinho mais, e são em torno de 370 pessoas, mais ou menos. Então, a gente batizou o projeto, depois a gente até aumentou para 400, porque foi mais gente, mas a gente criou um modelo de trabalho que até então a gente não tinha tão fortalecido, tão estruturado, em função da pandemia, e a gente acabou criando uma forma de trabalho colaborativo e de descobrir talentos na nossa estrutura que a gente não tinha antes. Então, só contando um pouquinho do que é o nosso negócio e o que a gente teve que se reinventar nesse momento para poder fazer esse trabalho, né? A gente é um grupo de câmbio, então nós fazemos parte de um grupo onde tem uma corretora e um banco de câmbio, e basicamente, né, quando você fala de corretora, é varejo, né? Então nós temos lojas que ficam nos shoppings, né? Então são lojas, né, de câmbio e outros produtos relacionados ao turismo que ficam no câmbio. O turismo, como todo mundo sabe, é o segmento mais impactado com a questão da pandemia, né? Fechamento de fronteiras, as pessoas estão isoladas, elas mal podem sair de casa, quanto mais viajar para um outro país. Então, os shoppings, obviamente, fecharam, mas quando a gente fala do segmento de turismo como um todo, as primeiras medidas, né, de isolamento, enquanto organização, a gente adotou todas as que eram possíveis, imaginando que a pandemia, né, que essa forma aí de isolamento não fosse durar tanto tempo. Então, assim como muitas empresas, a gente soube que até a pandemia, férias coletivas para todo mundo. Mas aí você começa a ver que a pandemia não está, né, diminuindo, ou que a gente tem que manter a questão de isolamento, e a gente fala, bom, as pessoas vão voltar de férias e vão fazer o quê? Se os shoppings estão fechados, se as lojas estão fechadas, e a gente tem que justificar de alguma forma o que a gente vai propor para essas pessoas fazerem, né? Trabalho nunca falta. Trabalho, eu digo que se você procurar, sempre tem, né? A questão é, se você não consegue fazer isso no local de trabalho, porque nós estávamos habituados a fazer um determinado espaço, né? Como é que você faz, numa situação de varejo, mudar uma forma de trabalho, pensando que as pessoas não vão sair de casa? Então, esse aqui é um pouquinho do nosso negócio, né? Como é que a gente está estruturado. E aí, aconteceu exatamente isso. Então, se eu fosse compartilhar com vocês essa linha do tempo, né, muito parecida com a linha do tempo de várias empresas, no dia... bom, a gente teve o primeiro caso confirmado de Covid no Brasil em fevereiro, né? E tem aquela história do tipo assim, será que é um caso só? Será que até agora não chegou de verdade? Só foi para outros países? Será que aqui vai ter nessa mesma dimensão? Então, você sempre fica pensando se vai, né, ter aquela proporção tão grande, como é que vai ser isso. Mas no dia 16 de março, efetivamente, a gente teve uma comunicação do combate ao Covid, das medidas de isolamento, e que daí já começaram a ser tomadas algumas decisões sobre as pessoas não poderem mais estarem nas escolas, nas empresas, e que a gente deveria, obviamente, tomar alguma medida. Quando você não sabe muito bem o que você vai fazer, a primeira medida que a gente usou foi justamente a questão de dar férias, né, para as pessoas, principalmente quando a gente fala do varejo, que é onde estariam fechadas as lojas, tá? E aí a gente começou o home office para os empregados dos escritórios. Então, no escritório, a gente sabe que a atividade é uma atividade que você consegue, embora existam algumas resistências muito mais de mentalidade até então, né, antes de uma pandemia, as pessoas tinham uma certa resistência com a questão do home office. O importante é que, assim, não existe nenhuma limitação de fato que proíba ou que não possibilite uma pessoa num escritório fazer, a menos que você tenha sistemas específicos que só possam ser acessados de um único lugar, o que hoje já não é uma realidade
tão forte na maior parte das empresas. Você tem os VPNs, você tem nuvem, você tem um recurso tecnológico, às vezes já implementado e muito pouco utilizado, né, mas que te permite a questão remota. Então, no momento que a gente teve essa notícia, os funcionários do escritório foram colocados, né, nesse desafio de trabalhar home office, mas as pessoas da loja, a gente simplesmente fechou e estava todo mundo de férias, né. Então, a gente fez as férias coletivas para os mais de 300 funcionários, 377 funcionários do varejo. Acabou o período de férias coletivas, né, ou ia acabar, a gente começou a ver que a pandemia estava tomando uma proporção, essa questão de isolamento um pouco mais séria, né, um pouco mais difícil, e a gente começou a pensar, a gente assim, o que vamos fazer com essas 377 pessoas dentro de um mês, né, porque elas vão voltar, elas precisam voltar de alguma forma, as lojas estão fechadas, elas não vão sair do isolamento, a gente tem coisa para fazer, e aí nós montamos um time de crise, né, para poder entender o que seria feito, para pensar o que fazer com os funcionários se as lojas não abrirem depois do período das férias, né. Então, o que nós fizemos? A gente falou, bom, vamos fazer esse comitê de crise, mas vamos ver práticas que já foram adotadas, né, a Covid chegou no Brasil depois de China, depois de Europa, depois de outros países. E nós tivemos acesso a um material da McKinsey, onde já tinham mapeado algumas práticas que empresas chinesas, né, e algumas empresas até europeias estavam fazendo para poder fazer a gestão das atividades, fazer a gestão de pessoas, né, tentar manter minimamente um negócio operante dentro de uma nova formatação aí de trabalho. Então, do dia 23/4, né, que seria a volta das pessoas, né, ou antes, na verdade, das voltas, até o dia 9/6, né, de julho agora, a gente falou, é esse o período que a gente ainda vai ver como é que vai funcionar, depois vieram as medidas também, né, simultaneamente, de redução de jornada e tudo isso, mas até que não tivesse isso, do como é que a gente vai voltar essas pessoas para o trabalho, como é que a gente vai ajustar o trabalho. Então, a gente deu início a esse projeto, que era o Task Force 300 e virou Task Force 400, que foi dividir essas pessoas todas em squads para trabalhar de forma remota, em atividades não necessariamente que eles conheciam, durante um período aí de um mês, depois a gente estendeu um pouquinho, quase 2 meses, tá? Como é que foi isso, tá? Então, eu falei um pouquinho das práticas que a gente teve acesso da pesquisa da McKinsey. O que a gente falou? Vamos pegar essas boas práticas e tentar adaptar para poder trabalhar com essas 377 pessoas, né? Então, quais eram informações que vinham desses materiais, né? Que as empresas mais bem-sucedidas, elas tinham se estruturado em equipes menores, multifuncionais, squads, né? Porque se você vai trabalhar remotamente com muita gente, você se perde. Então, eles formaram grupos pequenos com objetivos muito claros, de curto prazo, de entrega, então era uma sinalização que a gente poderia ir por esse caminho. Segunda coisa era a questão da comunicação, né, de estabelecer canais de comunicações que fossem muito efetivos, não só o canal, mas a forma, né, como é que vai ser? Vai ser vídeo, vai ser Teams, vai ser reuniões virtuais, de qualquer maneira que as pessoas vão saber o que está acontecendo, vão se inteirar, vão trabalhar, vão colaborar. Então, a gente olhou toda a parte que a gente já tinha implementado, a gente já tinha, no ano passado, feito um projeto muito grande de ter transformado a nossa intranet num workplace, né? E eu conto para todo mundo que quando a gente lançou o Workplace, eu fiquei bastante frustrada, porque as pessoas falaram assim, nossa, a nossa nova intranet ficou tão bonitinha. Nessa hora eu quis morrer, né? Porque eu falei, não é uma intranet, um Workplace tem um conceito completamente diferente, né? De produtividade, de como as pessoas se comunicam, mas ninguém tinha entendido muito bem o que era esse Workplace. No momento que a gente começou a utilizá-lo, né, de uma forma realmente colaborativa, com a questão de produtividade, com as ferramentas que tinham disponíveis, as pessoas entenderam o propósito que não era só uma intranet, era algo muito maior. Então, ter esses canais, né, ter o formato de comunicação reorganizado, reestruturado, foi super importante. A outra coisa é que a gente falou, não podemos perder a questão da conexão pessoal, né, então as pessoas já estavam isoladas, a gente sabe o quanto que o isolamento impactou na parte emocional, né, na parte psicológica, na parte, realmente, né, das relações humanas, que é tão importante para todos, né, a gente falou assim, a gente vai ter que fazer uma forma de usar esses canais, esse momento também para as pessoas se conectarem mais, para elas poderem interagir mais, né. Estabelecemos claramente rotinas
regras, fluxos, como é que funcionariam esses times, né? Então, a gente também montou uma governança do como é que a gente ia medir, como é que as pessoas iam interagir, como é que eles criaram suas próprias regras de governança. E aí a gente falou assim, olha, nesse momento a gente está numa situação totalmente inusitada. Nunca ninguém na vida passou por uma pandemia. Então, a gente está num momento onde não existe a maneira certa de fazer. A gente vai aprender e testar, e aprender e errar, e aprender e acertar, né? Esse vai ser o mote desses task forces, desses grupos de trabalho e desse novo modelo que a gente está implementando, tá? Então, usamos essas boas práticas para poder criar o que seria esse modelo de trabalho que a gente implementou, tá? O que eu achei muito interessante também nesse momento, eu falei da pesquisa da McKinsey, mas que a gente começou a estudar um pouco pensando no como vai ser isso aqui no futuro. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas tem várias pessoas de diferentes áreas relacionadas a layout, arquitetura, relações humanas, tecnologia, que vem dizendo já há algum tempo que o futuro, na verdade, é que as pessoas voltem a trabalhar cada vez mais de casa. Os ambientes de trabalho sejam muito mais pontos de convergência, de contato, de confraternização, de colaboração, de troca, do que de trabalho efetivamente, de execução. A execução pode ficar realmente de uma forma remota. Então, eu falei, bom, esse é o futuro, vamos trabalhar para chegar nesse futuro, né? E aí, basicamente, as pessoas estavam de férias, né? Fizemos a estruturação. Como se comunicar com essas pessoas, né? Hoje, o veículo mais fácil que você encontra todo mundo é o WhatsApp, né? Então, o que nós fizemos foi explicar todo esse projeto, toda essa dimensão, como funcionaria, quantos squads seriam e quem estaria em qual squad, usando vídeos, usando comunicações simples e usando o WhatsApp. Então, eu vou dar um exemplinho aqui, ele não tem som, mas é um vídeo, na verdade ele tem uma trilha sonora baixinha, mas só para mostrar. Então, a gente mandava pílulas até o começo do projeto, a gente mandava a cada 2 dias, mais ou menos, 3 dias, um intervalo mais ou menos curto, uma chamada, né, um teaser, um vídeo explicando, olha, vai ter o projeto Task Force, você vai fazer o que vai ser isso, como você vai se estruturar. Então, eu vou passar rapidinho aqui para vocês verem um pouquinho desse vídeo. Ele é animado, mas ele é curtinho aqui. Então, você tinha rotina. Como é que vai ser sua vida a partir do momento que a gente tem? Você vai acordar, né, você tomar o seu café, você vai ver as instruções no seu e-mail de trabalho, no seu Outlook, que já vai ter a sua agenda dizendo, você vai descobrir qual grupo de trabalho você está alocado. A gente tem um sistema que acompanha resultados, né, para o pessoal do varejo. Então, dentro desse sistema, você vai ver quem é teu gestor, o que você vai ter que ser feito. Esse gestor desse squad, né, dessa task force, vai te dizer o que você tem que fazer, vai estabelecer com você essa nova forma, esse modelo, né, e aí a gente vai aprender junto aqui para fazer algumas entregas. Então, foi sempre nessa abordagem, né, da gente participar, da gente propor soluções e de trazer aí o melhor de cada um nesse momento, tá? Então, só para mostrar um pouquinho aqui para vocês esse modelinho aqui, né? Tudo isso, né, então, para quem começou, foi uma maravilha, né, você já chegava, né, todo mundo com seu e-mail, quem ia ser o seu sponsor, como ia ser feito, sobre o que ia trabalhar. O que as pessoas não sabem foi o trabalho que deu isso antes, né, então, durante as 3 semanas, né, depois da primeira semana de férias coletivas, quando a gente viu que o cenário não estava indo muito num retorno de voltar, de novo abrir lojas, de finalizar o isolamento, a gente teve 3 semanas para estruturar tudo, né, então, como é que a gente se organizou para fazer com que a gente pudesse ter esses squads? Primeiro de tudo, é que a gente teve um trabalho muito forte, coletivo, de várias áreas, né? Então, a nossa área de PMO sentou, definiu, pegou as metodologias que nós usamos, nos passou material para a área, por exemplo, de recursos humanos, a gente criou modelos de treinamento, criou informação, eles tinham um cronograma, eles tinham KPIs de cada uma das iniciativas que se esperava para ser feito, a gente teve sponsor da iniciativa, então, todo o comitê executivo super empenhado em fazer com que essa iniciativa funcionasse.
A gente teve os responsáveis de cada squad, né, então sabendo exatamente o que precisava, o que queria, a gente teve reuniões prévias de alinhamento, né, de capacitação, os nossos atendentes da loja, né, então assim, o que eu vou fazer, como é que vai ser isso? A gente não queria criar um sentimento adicional de ansiedade, eu vou ser colocado para fazer uma coisa que eu não sei, se eu errar, não, aqui estamos aprendendo junto, né, então a gente vai criar todas as condições para a gente testar e conseguir fazer as coisas acontecerem. Tivemos um comitê, então os resultados, né, como era um período curtinho, toda semana, para saber a evolução daqueles resultados, daqueles objetivos que foram definidos para cada um desses squads, e as áreas de suporte, principalmente a área de TI, a área de comunicação e recursos humanos, extremamente envolvidas, né, para garantir que todos os sistemas estavam funcionando, que todos tinham acesso às ferramentas que eram necessárias, que todo mundo tinha acesso às capacitações, os vídeos, os canais de comunicação. Então, tudo isso teve que ser muito bem orquestrado, muito bem articulado, para que as pessoas pudessem só chegar e dar o melhor de si, né? Como é que a gente... Então, no primeiro dia, além dos vídeos que eu compartilhei, aqui tem alguns exemplos, né, todos receberam uma mensagem da nossa presidente, da nossa CEO, né, falando que era muito bom ter todo mundo de volta, e essa mensagem, por si só, já criou um impacto muito positivo. A gente tinha pessoas que começaram a mandar para a gente e-mails de retorno dizendo, olha, a gente estava muito preocupado de voltar das nossas férias coletivas e não saber o que vai acontecer, não saber nem se vai ter emprego, né, e voltar, e ver que vocês se organizaram, que vocês estão dando a chance da gente fazer alguma coisa, mesmo que não seja atividade core, né, no qual a gente tem aqui como responsabilidade, inclusive com a possibilidade de aprender alguma coisa diferente, é extremamente motivador, é extremamente, dá orgulho de saber que a gente está numa empresa que está pensando nisso, está dando essa oportunidade. Então, a gente aqui tem um exemplo das telas, né, então, os tutoriais, o como acessar cada uma das ferramentas, né, a foto das pessoas nos grupos, nos projetos, o lançamento da iniciativa como um todo. Então, foram feitas os rituais, toda a parte de governança, para que, de fato, as pessoas se sentissem parte, né, desse esforço conjunto, que, de fato, fosse um sucesso. E aí, a gente tem os resultados, obviamente, né? Os principais deles, a gente tem aqui, né? Então, nós tivemos aí 16 squads, tinham squads que tinham 60 pessoas, porque daí eram atividades mais de produtividade, mas tinham squads também com 5 pessoas, com 6 pessoas, né? Então, e pessoas trabalhando de todos os lugares do Brasil. Então, eu poderia ter no meu squad, estar conversando e trabalhando com alguém de Manaus, e eu estando, né, em Joinville, que nós temos pessoas nessas duas localidades. Pessoas que nunca haviam trabalhado juntas, que mal se conheciam, criaram grupos, criaram essa convivência e juntos no propósito de entrega de resultado, né? Então, essas 377 pessoas, elas contactaram durante o período, né, desse projeto, mais de 500 mil clientes, eles trouxeram uma receita aí de 1.100.000 reais, né, em termos de novos negócios, num momento que estava absolutamente parado, né, principalmente quando a gente está falando dessa questão de turismo, fizemos um monte de captura de leads, falamos da marca, falamos de quem somos, conseguimos identificar necessidades ao longo do processo de pandemia, se colocando, inclusive, numa posição muito de facilitação de questões humanitárias. Então, durante esse início da pandemia, nós tínhamos muitos brasileiros que estavam em outros países que não conseguiam mais voltar por algum motivo, que estavam sem recursos, sem moeda corrente, que precisavam de uma remessa, precisavam de questões de câmbio, e a gente entrou nesses grupos, entrou em contato com as pessoas, criou, inclusive, uma célula de ajuda que não era só com os nossos produtos, era o que mais que a gente consegue articular e passar de informação para que vocês possam ter uma maior tranquilidade nesse momento que está muito incerto, que as pessoas estão longe de casa, longe de família, passando por uma situação de risco, né, de contrair aí um vírus que a gente não sabe se a pessoa vai reagir, da forma como ela vai reagir ainda, é um vírus que tem muitas dúvidas aí do como é que ele funciona. Então, foi um momento onde todo mundo se sentiu muito parte, né, muito engajado, muito num propósito maior do que a gente poderia fazer, tá? Além dos resultados, né, que são medidos financeiramente,
nós tivemos também resultados incríveis não financeiros, né? Então, durante esse período, a gente produziu 15 treinamentos, e aqui foi um aprendizado incrível, porque esse foi o início da nossa academia digital, na verdade, de treinamentos que são mediados por tecnologia remota, que fez o nosso número de horas homens multiplicar por 10, desde que começou a pandemia. A gente criou realmente, além das prospecções, né, criamos uma outra rede de contatos e de soluções tecnológicas, de links comissionados, de outras formas de negócio que são muito mais digitais, que nós já tínhamos, e que, obviamente, nesse momento de pandemia, todo mundo sabe o boom que teve, a questão de vendas digitais, e-commerce. Descobrimos talentos incríveis, então, por exemplo, na área de marketing, o squad que ficou com marketing, as pessoas que foram alocadas eram pessoas que tinham estudado em algum momento design, pessoas que estavam estudando comunicação e que nos ajudaram a produzir peças e conteúdos. Então, nós, nesse momento, conseguimos produzir 30 textos, conteúdos novos que foram publicados nas nossas redes sociais. A gente teve revisão de conteúdo, a gente publicou 19 vídeos sobre produtos, soluções, coisas que poderiam ajudar dentro desse momento os nossos clientes e outras pessoas. A gente conseguiu mais contratos, obviamente, quando a gente fala de internet banking, Google AdSense, pessoas que usam desse mundo tecnológico, e uma coisa que às vezes a gente tenta resolver e sempre é um gargalo em toda organização, é conseguir um grupo que tenha foco para resolver problemas de back-office, né? A gente sempre tem problemas, sempre tem melhorias, e às vezes a gente tem uma lista tão grande de atividades que não tem foco vamos limpar o cadastro, vamos resolver algumas situações. E nesse momento nós conseguimos resolver aí mais de 710 pendências que a gente tinha na área de back-office, dando assim uma segurança e uma tranquilidade de começar zerado qualquer tipo de atividade, né, as pendências, backlogs, problemas já solucionados, aproveitando para deixar a casa em ordem, né? Então, acho que isso também é importante. Eu trouxe alguns depoimentos, né, das pessoas, então, foi um momento, a gente fez um fechamento desse processo, né, dessa iniciativa, onde todos os 377, mais o comitê executivo e mais o pessoal de equipe de apoio participaram, então, tínhamos aí quase 400, mais de 400 pessoas, com certeza, conectados, mostrando o que, como organização, nós tínhamos entregue. Acho que foi um maior evento virtual com todos os funcionários que nós já havíamos feito, e um orgulho coletivo de que todo mundo estava fazendo parte da mesma iniciativa. Descobrimos talentos incríveis, obviamente, descobrimos que as pessoas têm interesse de aprender coisas de outras áreas, e usamos todo esse aprendizado para continuar com alguns modelos. Então, temos atualmente alguns squads que continuaram, e as pessoas que têm interesse em fazer projetos para o seu autodesenvolvimento em outras áreas, nós criamos condições de ter essa possibilidade. Então, é bom para a pessoa porque ela se desenvolve, é bom para as áreas que a gente consegue ter mais cabeças pensantes e mais braços para entregar algumas das nossas necessidades dos nossos projetos. Então, o nível de engajamento, o nível de satisfação, durante esse momento de pandemia, nós continuamos tendo a nossa pesquisa de clima, a gente faz uma pesquisa mensal que a gente chama de vibe, para saber como é que as pessoas estavam, e o nosso índice de participação e de respostas, né, de satisfação, aumentou durante o momento de pandemia. Muito, eu acredito, em função desse nível de engajamento, das pessoas estarem se sentindo, de fato, úteis, produtivas, participativas, né, de algo muito maior. Então, eu acho que o mais bonitinho dos depoimentos aqui foi de uma líder de loja, que fez o trabalho dela com a equipe de recursos humanos, né, e que falou que nunca se desenvolveu tanto na vida como fazer a questão de treinamento e desenvolvimento, que em 7 anos de empresa nunca tinha tido, se não fosse a pandemia, ela nunca ia ter tido essa oportunidade de poder se dedicar e fazer alguma coisa que ela sempre gostou, e que até então nunca tinha tido a possibilidade de fazer, e que quer continuar com isso. Aliás, ela é uma das pessoas que continua num dos squad nos apoiando aqui, tá? O que a gente aprendeu, por fim, né, de toda essa experiência aqui? Que a gestão à distância é desafiadora, sim,
mas ela é super possível, e ela não é possível só, ela, lógico, ela é possível em grupos pequenos, mas ela também foi feita com grupos maiores, e você pode envolver, sim, a organização como um todo, no nosso caso, quando a gente está falando até de atividades aí de varejo, né? Você pode atender o público de uma outra forma. A gente teve que trabalhar, acho que a competência, o comportamento mais usado e que a gente mais viu ao longo desse projeto foi a questão realmente do teamwork, né, trabalho em equipe, a colaboração, de você estar realmente dedicado e pronto num objetivo comum, né, não era uma agenda minha ou de uma outra área, era uma agenda do negócio, coletiva. A integração das áreas, acho que nunca na vida a gente teve uma integração tão grande, porque você misturou todo mundo, de todas as áreas, de todas as localidades, de todos os níveis dentro da organização. A gente teve uma oportunidade incrível de melhoria de revisão de processo, né? Nada melhor do que quem está na ponta saber como é os bastidores, e as pessoas dos bastidores verem como é que são as necessidades na ponta, trabalhando em objetivos comuns para melhorar a vida do cliente. Então, acho que isso foi realmente um ganho colateral aí fantástico que a gente teve. A questão do contato ativo com os clientes, então, se mostrar disponível, né, conversar, a gente não ligou para vender nada, a gente ligou para se mostrar disponível, para ver o que nós podíamos ajudar dentro desse processo, e o quanto você, criando um relacionamento, você mostrando valor, né, para as pessoas, você consegue capturar valor para a organização, né? Então, no final das contas, os resultados financeiros que tivemos foi em função dessa disponibilidade, né, de ajuda. E a questão aí realmente da troca de experiência e talentos. Eu falo para todo mundo que, para mim, foi a grande mudança, se posso dizer, acho que do milênio, ou da nossa era, da gente trocar, de fato, a mentalidade de mão de obra para capital intelectual, né? Não é porque a pessoa faz determinada atividade, né, é um atendente, que a pessoa não tem o conhecimento ou capacidade de fazer outra coisa em outro lugar. E isso desmistifica também um pouco dos rótulos que às vezes nós temos em relação ao conceito de talento como um todo, ou de job description como um todo, né? Então, isso de fato fez a gente refletir e quebrar algumas barreiras internamente aqui dentro da organização, tá? Então, isso virou, de fato, uma prática e uma ação de desenvolvimento. Aí eu encontrei um outro material também que eu achei interessante, porque essas foram as nossas aprendizagens, mas de outras pessoas, e nesse caso aqui de uma empreendedora da Endeavor, do México, que ela falou o que ela viu também, ou quais são as dicas que tem num momento como esse, né, dicas para contornar um momento de crise, de pandemia, e eu acho que a gente cumpriu com quase tudo isso daqui, ou eu acho que de fato com tudo isso, né, que primeiro era comunicação permanente, as pessoas não podem se sentir sozinhos, mesmo que estejam isolados, né, fisicamente. A questão do procurar ajudar, do trabalho em equipe, da colaboração, isso engaja as pessoas, do aprender e do ensinar. A questão de comunicar as decisões difíceis, o que vai impactar, se vai ficar, se não vai ficar, se vai ficar ou não ficar, no sentido de, em algum momento, a gente vai suspender contrato, a gente vai manter o squad, a gente vai voltar, quer dizer, quanto mais transparência na comunicação, melhor, né, o momento para a gente poder garantir que as pessoas estejam engajadas, né, seja respeitoso esse processo como um todo. A gente fez um diário da crise, né, então esse comitê de crise é o que tem funcionado, o que não tem funcionado, o que a gente pode fazer melhor, o que vai virar um aprendizado e vai virar uma rotina, vai virar um novo processo internamente, e como é que a gente repensa aí o nosso futuro no longo prazo, né? Será que a gente precisa, de fato, ter todo mundo dentro do escritório? Será que a gente tem que ter, enfim, pessoas dedicadas a uma única função? Será que a gente não tem que rever a forma como a gente pensa job description e estruturas e organizações? Então, tudo isso são temas que a gente vem debatendo e vem pilotando e testando formas novas aí em função dessa experiência, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e eu sei que agora a gente tem uma outra salinha para perguntas aqui, respostas, mas isso aqui é o que eu queria compartilhar nesse momento.